GTX 1650 versus a RX 580 2048 SP. Qual das duas é melhor para jogos? Bom, lado a lado aqui no GTA V, você pode perceber que as duas são bem pareadas, tá? Estão bem iguais mesmo, beleza? Então, em questões de FPS no GTA V, a 1650 e a RX 580 são bem iguais. Ou seja, se você quer jogar GTA V, cara, qualquer uma das duas você vai ter basicamente o mesmo resultado. Não importa se você vai querer uma RX 580 ou uma GTX 1650. Em questão de resultado de FPS, você vai ter basicamente o mesmo resultado. Indo agora para o Apex Legends, um jogo competitivo, certo? Então aqui sim, placa de vídeo acaba sendo bastante importante para você ter uma alta taxa de FPS. E sendo um jogo competitivo, a gente está utilizando todas as configurações mais baixas possível, beleza? Para a gente poder utilizar ali e ver o desempenho em questões de FPS, né? Para a gente poder ter o mais alto FPS possível. Estamos em cenários diferentes, então a taxa de FPS vai acabar variando, mas em alguns pontos você consegue perceber que a RX 580 acaba tendo mais FPS do que a 1650, beleza? Então sim, a RX 580 em alguns momentos ali acaba ganhando em questões de FPS, beleza? Isso provavelmente é por causa da sua quantidade de VRAM, ou seja, a RX 580 tem 8 GB de memória RAM e a GTX 1650 tem apenas 4 GB de VRAM, beleza? Então meio que essa diferença acaba ajudando bastante a RX 580, mas ponto para a RX 580. Indo agora para o Fortnite. Fortnite é um jogo competitivo, certo? Então a gente está utilizando todas as configurações para dar mais FPS pra gente, certo? E lembrando, o jogo competitivo acaba tendo bastante variação ali de FPS. Estamos em cenários diferentes também, então sim, vai ter bastante variação em questão de FPS. Como vocês podem ver, a diferença de FPS é bem mínima, certo? Em alguns momentos ficam cerca de 60 FPS de diferença, em outros ficam basicamente a mesma quantidade de FPS, beleza? Então sim, nos dois cenários aqui, para os dois cenários, para duas placas de vídeo, você consegue ver que a 1650 e a 580 estão bem iguais, bem pareadas, beleza? Indo agora para o Cyberpunk 2077, beleza? Então aqui já é um cenário um pouquinho diferente, é um jogo de história, então a gente acaba tentando atingir um pouco ali em questões de 60 FPS e um pouquinho mais de qualidade gráfica, beleza? E como vocês podem ver, as duas placas ali estão bem próximas também em questão de FPS. A 1650, por ter menos VRAM, eu imagino, tá tendo ali um pouco mais de variação de FPS, ou seja, não tá passando tanto tempo assim focada nos 60 FPS, e a 580, por ter mais VRAM, pelo menos é o que eu vejo aqui, vocês podem ver ali que a VRAM na 580 está sendo utilizado basicamente 2 GB a mais. Vocês podem perceber que ela se mantém mais tempo perto dos 60 FPS, ela mantém a alta taxa de FPS por mais tempo do que a GTX 1650, mas ainda assim as duas estão bem semelhantes, dá para dar um empate aqui para as duas, beleza?
E agora para o CS2. CS2 é um jogo competitivo, certo? Então, sendo um jogo competitivo, ele é otimizado, ele é mais otimizado para rodar em PCs mais fracos. E bom, como vocês podem ver na diferença de cenários, certo? Então, as duas placas, os dois testes estão em mapas diferentes, tá? Então, levem isso em consideração. Eu não sei se o mapa da 580 é um pouco mais leve e faz com que a placa consiga manter uma alta taxa de FPS por mais tempo, mas enfim, a 580 tá mantendo ali próximo dos 200 FPS muito mais tempo do que a nossa 1650, então a 1650 acaba perdendo nesse teste aqui, beleza? Mas eu não sei se realmente pode ser questão de mapa, tá, pessoal? Então levem isso em consideração. Agora para o Batman Arkham Knight. Bom, aqui é um jogo de história, certo? Então a gente acaba priorizando por questões gráficas. A gente não está exatamente no mesmo cenário, beleza? Nas duas placas, mas ainda assim a RX 580 acaba tendo uma taxa de FPS um pouquinho mais alta, beleza? E nos dois cenários a gente está no mundo aberto, certo? Então meio que a 580 acaba levando mais FPS, né, pra gente do que a 1650 ali. Lembrando, não está em cenários iguais, mas ainda assim a gente consegue dar o ponto aqui para 580. Indo agora para o Hogwarts Legacy, tá? Um jogo mais novo, mais moderno. E lembrando que o lançamento do Hogwarts Legacy, certo? Ele foi muito mal otimizado. Até hoje ele não é tão bem otimizado assim. Mas a gente vai fazer o teste aqui nele. E como vocês podem ver, a RX 580 e a 1650 começam bem semelhantes, certo? Mas a 580, por ter mais VRAM, eu acredito, ela acaba mantendo o FPS e uma estabilidade maior no Hogwarts Legacy, certo? Coisa que a 1650, vocês podem perceber ali pelo frame time, tá tendo muitos picos, beleza? Então tá tendo muita variação ali do FPS, fazendo com que a RX 580 acabe tendo mais estabilidade, e eu daria o ponto aqui para ela, beleza? Em questão de estabilidade de FPS, mas a quantidade em si de FPS é basicamente a mesma coisa. Agora para o Red Dead Redemption 2. O Red Dead Redemption 2 foi lançado em 2018, certo? Então ele já tem um tempinho aí que foi lançado, mas ele também não é tão antigo assim. Hoje em dia ele ainda é parâmetro para questões gráficas, e como vocês podem ver, nos dois cenários ali eles estão bem semelhantes. A Rockstar, ela tem uma fama de otimizar mais os seus jogos para a Nvidia, beleza, pessoal? Então teoricamente a Nvidia, né, a 1650 teria que levar um pouquinho mais de FPS, mas mano, tá basicamente igual, certo? Nesse teste aqui vocês podem ver que tá basicamente igual, tá muito semelhante mesmo, tá tipo, basicamente até a variação de FPS tá idêntica, então as duas aqui acabam tendo um empate. Indo agora para o Marvel's Spider-Man. Bom, o Marvel's Spider-Man foi lançado em 2018, certo? Então também tem um... não é muito antigo o jogo, mas também não é muito novo. E também ele foi lançado em 2018 para o PS4. Depois teve um port para o PC. E geralmente quando é um port, você não tem essa questão de otimização muito bem, tá? Geralmente quando você tira um jogo de um console e faz um port para o PC, a otimização não é tão boa. Mas o Marvel's Spider-Man nas duas placas de vídeo acaba rodando muito bem. Bem semelhante
ali. A 580 acaba levando um pouquinho mais de FPS, mas pra gente, mas no geral também dá pra dar um empate aqui pras duas, beleza? Porque tá bem semelhante mesmo, certo? Então aqui eu considero um empate das duas. Indo agora para o Resident Evil 2 Remake. Bom, Resident Evil 2 Remake foi lançado em 2019 e ele foi um jogo que foi lançado muito bem otimizado, certo? Então a Capcom acaba otimizando muito bem os seus jogos. Como vocês podem ver nos dois cenários, a gente acaba passando ali dos 60 FPS, que para um jogo de história já é o suficiente. Chegou em 60 FPS, basicamente não precisa de mais FPS. Porém, em questão de variação de FPS, a RX 580 mantém o FPS mais alto por mais tempo do que a GTX 1650, beleza? Então meio que a RX 580 acaba ganhando por isso, beleza? Mas lembrando, é um jogo de história, então as duas placas de vídeo estão rodando muito bem esse jogo, certo? Mas a gente tem que dar o ponto aqui, por manter mais tempo o FPS mais alto, a RX 580 acaba ganhando essa disputa aqui, beleza? Indo agora para o Resident Evil 4 Remake, um jogo um pouquinho mais recente, certo? Então ele sendo mais recente, teoricamente, ele é para ser um pouquinho mais pesado e exigir um pouco mais das nossas placas de vídeo. Lembrando, a Capcom acaba otimizando bastante os seus jogos, acaba otimizando muito bem, e nos dois cenários aí você consegue ver a diferença de questão de FPS entre as duas, né? As duas placas de vídeo. Enquanto a RX 580 ela tá ali bem próxima dos 100 FPS, a 1650 ela acaba ficando próxima ali dos 60. Aqui é indiscutível, né, que a RX 580 ganha, certo, em questão de desempenho. Indo agora para o Rainbow Six Siege. O Rainbow Six Siege ele é um jogo competitivo, certo? Sendo um jogo competitivo, ele é focado para ter o mais alto desempenho possível, com PCs mais fracos e tal, placas de vídeo mais fracas e etc. Como vocês podem ver, nos dois cenários ali estão em momentos diferentes, beleza? Estando em momentos diferentes, a gente meio que acaba tendo uma variação de FPS bem alta até. Mas também pode ser questão do mapa, beleza? Mas enfim, a RX 580 acaba ganhando por quantidade de FPS. Tem uma diferença bem grande ali entre as duas em questão de quantidade de FPS. Mas lembrando, pode ser questão do mapa, o mapa pode ser diferente ali e acabar variando bastante, beleza? Mas no geral, sim, a RX 580 para jogar Rainbow Six Siege acaba nos entregando mais FPS. Indo agora para o Dying Light, é um jogo de história, então a gente acaba focando em questões gráficas. De novo, a gente não está exatamente nos cenários iguais, mas vocês podem perceber ali que as duas placas estão bem semelhantes. Então, bem próximo ali dos 60 FPS, 80 FPS, acaba variando bastante. E eu imagino que se a 1650 tivesse no mesmo cenário da 580, a gente iria ter uma queda maior ali por 50, talvez até 40 FPS. Mas no nosso teste aqui, como vocês podem ver, tem uma certa diferença. A 1650 acaba ganhando por questões de quantidade de FPS, por manter o FPS mais alto por mais tempo, né, mantendo ali bem mais próximo dos 80 FPS, e a gente acaba dando um ponto ali para 1650.
Indo agora para o The Last of Us. Bom, The Last of Us ele foi lançado em 2023, certo? Foi um port do PS5 e geralmente esses ports não vêm muito bem otimizados. E bom, no caso do The Last of Us veio muito mal otimizado, muito difícil mesmo. Até hoje ele é um pouco complicado ali para rodar em alguns jogos. Na questão da 580 ali a gente tem um FPS bem semelhante da 1650, beleza? Eu não sei se para a questão da Nvidia, das placas da Nvidia, esse jogo foi melhor otimizado, né? Foi otimizado, passou mais tempo sendo otimizado, mas como vocês podem ver, nos dois cenários estão bem semelhantes ali. O desempenho tá basicamente, dá para dizer até que tá igual, certo? Aí você vai ter basicamente o mesmo desempenho. Se não tiver o MSI Afterburner, você não vai perceber a diferença em questão de desempenho dos dois jogos, beleza? Das duas placas de vídeo. Indo agora para o Valorant. Bom, o Valorant ele é um jogo competitivo focado em questões de FPS. Ele é bem otimizado para PCs um pouco mais fracos. E bom, nos dois cenários, lembrando, estamos em mapa diferente, é um jogo competitivo, certo? E nos dois cenários vocês podem perceber que tem bastante FPS para as duas placas de vídeo, certo? A 580 ali ela acaba mantendo os 200 FPS por mais tempo do que a 1650. Lembrando, mapas diferentes, pode haver variação de FPS, certo? Mas aqui a gente consegue sim dar um ponto ali para 580, beleza? Em resumo, cara, as duas são placas idênticas, certo? A gente consegue sim ter uma igual, tipo, a gente consegue igualar as duas placas de vídeo, dar um empate técnico na grande maioria dos jogos. Cada uma das placas tem seus pontos fortes, beleza? Porém, em questão de poder bruto em jogos, eu indico bem mais a RX 580 do que a 1650. Vocês podem ver que de fato elas são bem semelhantes, mas em muitos jogos a RX 580 acaba saindo na frente, beleza? Então em questão de poder bruto para jogos, a RX 580 eu indico bem mais. Bom, mas é isso, esse foi o vídeo e valeu, falou!